Boa noite, pessoal. Vou estar trazendo aqui para vocês diariamente, tá? Dicas de devocionais. Eu vou trazer um estudo de devocional para vocês, né? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho o meu livro escrito, que se chama Café com o Espírito Santo. Ele é um devocional e também eu tenho Andando pela Fé, que é devocional. E os 5 passos para criar uma conexão com Deus, que são em forma de devocionais. E eu vou estar trazendo diariamente, a partir de hoje, ideias, né, estudos de devocionais para que vocês possam estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus ou, né, para quem deseja, né, se aprofundar mais nas Sagradas Escrituras, conhecer um pouquinho mais do Evangelho de Deus, eu vou trazer hoje um devocional específico sobre isso, né? E o nome do título do devocional de hoje é Deus quer andar mais perto de ti. E o estudo que eu fiz e eu escrevi no meu livro Café com o Espírito Santo se encontra, né, na passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que está escrito: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, né? Que significa que quando nós nos aproximamos de Deus, né, ou seja, nós temos que nos aproximar de Deus com sinceridade, com humildade, né, que Ele também vai nos aproximar de nós dessa forma, né, e andar mais perto de Deus é um desejo que a gente tem que ter, né, é um desejo que a gente tem que ter diariamente nós temos que nos aproximar dEle, né. E a Bíblia nos ensina, né, que a chave para nos aproximarmos de Deus é buscar um relacionamento íntimo com Ele. Então, esse relacionamento íntimo com Ele, nós buscamos através do quê? Do momento do devocional, de estudo de devocional, de momento de oração, né, da leitura da Bíblia também, que é muito importante. A gente tem que meditar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia também nos diz que nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Então, isso é muito importante, né, cultivar realmente esse momento com Deus, né? Estar no secreto com Deus, né? Falar com Ele, né? E também é importante a gente andar em obediência, né? Seguir os mandamentos que Deus tem para nós, né? E é importante, né, a gente orar, ler a palavra de Deus, né? Buscar a vontade de Deus para nossa vida, né? Porque a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável, né? E a Bíblia diz, né, lá em João capítulo 14, versículo 15, que é uma passagem que Jesus fala, né? Se me amais e guardais, né? Se me amas, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. É extremamente importante a gente guardar, né, os mandamentos de Deus, né? Se chegar na presença dele, né? E vivermos de acordo com os princípios bíblicos, né? E esse amor, né? Nosso amor por Deus nos faz, né, realmente nos sentirmos mais próximos dele, né, nos faz realmente vivermos uma vida diferente, uma vida nova. E a gente precisa se lembrar, né, de que essa jornada de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, ela deve ser contínua, ou seja, diariamente, né. E à medida que nós nos esforçamos para andar mais perto dele, né, ele estará sempre pronto, né, para nos receber de braços abertos. Ele está sempre pronto para nos receber, ele está sempre pronto para nos ouvir. Ele também atende às nossas orações, ele nos responde, né? Ele é o nosso guia, o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, né? E a gente deve sim confiar no Senhor, buscar a vontade dele de coração mesmo, com todo o nosso coração mesmo. A gente deve buscá-lo, né? E ele vai guiar os nossos passos, né? Vai guiar os nossos caminhos, ele vai nos dar direção, ele vai enviar pessoas de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Eu vou encerrar esse devocional de hoje, um devocional curtinho, não vou demorar muito, com uma passagem não, com uma frase, né, da Lisa Beveri, que diz: quando você ora, ele ouve, quando você o busca, o encontra. E isso é extremamente, é verdade isso que a Lisa Beveri falou num dos livros dela que eu li, que realmente quando, né, a gente ora, ele nos ouve, que quando a gente o busca, a gente encontra, porque é assim que ele trabalha, é assim que Deus faz a nossa vida, é dessa forma que Deus nos vê,
né, como verdadeiros filhos dele, porque de fato só é filho de Deus aquele que entrega a vida para ele, aquele que realmente confia nele, aquele que diz que ele é o nosso Senhor, né, o Senhor da minha vida, ele é o suficiente na minha vida, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Isso são extremamente importantes. Deixo esse estudo de hoje para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam realmente buscar, né, e a presença de Deus para a vida de vocês, e que esse estudo de devocional possa trazer uma sabedoria para vocês. Que Deus abençoe.